Prezados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, neste dia nós celebramos a memória de São Vicente de Paulo, presbítero, muito famoso na igreja por ser, poderíamos assim dizer, o pai desse movimento tão conhecido e popular no Brasil e no norte de Minas, os vicentinos. Esse grupo tão querido, esse grupo tão especial, que pratica a caridade, que visitam os pobres, que doam cestas básicas para as famílias carentes, que fazem campanhas de solidariedade em prol daqueles que precisam de recursos para um exame, para uma consulta, para uma cirurgia, para a compra de um botijão de gás, para pagar a luz, a água de suas casas. Esse grupo que se espelha na missão, no testemunho de São Vicente de Paulo, hoje também é celebrado. Hoje nós queremos abraçar e parabenizar todos os vicentinos que estiverem nos assistindo ou nos ouvindo durante essa Santa Missa. Para a nossa reflexão de hoje, a igreja nos traz, na primeira leitura, uma continuação do texto que ontem nós começamos a refletir. Não sei se você se lembra, não sei se você participou da missa de ontem, aqui, a missa para as famílias. Nós falávamos sobre as fatalidades da vida de Jó, as perdas enfrentadas por Jó. E caso você não tenha participado dessa missa, nós vamos fazer brevemente uma recapitulação, só para você pegar, como diz Dona Maria, o fio da meada. Olha só. Ontem nós estávamos refletindo sobre o livro de Jó, capítulo 1. E nesse livro conta que Satanás decidiu colocar Jó à prova, para mostrar para Deus que Jó não era fiel. Então Satanás tomou várias iniciativas para prejudicar a vida de Jó. Primeira coisa que Satanás fez com que ladrões invadissem a propriedade de Jó, roubassem todos os bois, as mulas e matassem os seus funcionários. Depois, uma segunda estratégia, mais ladrões que invadiram outras propriedades de Jó, roubaram os seus camelos, mataram seus funcionários. E por último, ou melhor, uma terceira iniciativa, os filhos de Jó estavam reunidos, de repente se levantou um furacão, um vento muito forte, que destruiu a casa onde eles estavam, e todos os filhos de Jó, de uma só vez, morreram soterrados. Depois dessas iniciativas, nós vamos ver outras, que é o fato, por exemplo, de Jó se encher de feridas, o corpo de Jó todo cheio de feridas, todo machucado. Jó não tinha onde morar e a própria esposa de Jó o abandonou. Os amigos o abandonaram e Jó ficou sozinho. Então ontem nós falávamos sobre todas essas perdas que Jó enfrentou e como Jó lidou com ela, como Jó aprendeu a lidar com essas situações. Hoje estamos refletindo uma continuação desse texto. Jó capítulo 3. Olha só como que esse texto começa. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: maldito o dia em que eu nasci e a noite em que fui concebido. Então, logo no capítulo 3, a Bíblia nos conta que Jó estava tão revoltado que ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu e ele amaldiçoou o dia em que ele foi concebido. Olha para você ver o ponto que chegou Jó, de lançar maldição sobre o dia em que os pais de Jó se deitaram, tiveram relação e ele foi concebido. Então Jó lançou maldição sobre o dia em que ele foi concebido,
e o dia em que ele nasceu. Aí você me diz assim: ô padre, mas é certo isso? É certo a pessoa lançar uma maldição sobre si mesmo? Veja, Jó não lançou uma maldição sobre si mesmo. Na cabeça de Jó, ele já estava amaldiçoado. Jó pensou assim: se tudo isso aconteceu comigo, se eu perdi meus bois, perdi minhas mulas, se eu perdi meus camelos, perdi meus funcionários, se todos os meus filhos morreram no mesmo dia, se de repente começaram a aparecer feridas no meu corpo, e até minha esposa decidiu me abandonar, tudo ao mesmo tempo, então alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado, e tem de errado comigo. É engraçado que até hoje, popularmente falando, as pessoas têm essa impressão. Quando uma coisa dá errado, tudo bem. A gente consegue entender e consegue até administrar. Mas quando várias coisas dão errado ao mesmo tempo, logo você começa a pensar: tem alguma maldição. Alguma maldição está sobre mim. Algumas pessoas até chegam ao ponto de pensar: fizeram macumba para mim. Provavelmente alguém fez um trabalho, alguém fez alguma mandinga envolvendo o meu nome, deve ter colocado meu nome na boca do sapo, porque não tem condição, uma vida dá tudo errado. Veja, na vida de Jó deu tudo errado, e Jó era um homem de Deus, e não foi por macumba, foi uma provação. Então aqui já tem a primeira mensagem para você. Nem sempre as coisas ruins que acontecem na sua vida, nem sempre as perdas, as quedas, os fracassos que você enfrenta, tem relação com maldição, com praga, tem relação com mandinga que fizeram contra você. Às vezes, tudo isso que acontece é uma provação para testar a sua fé, para mostrar se você acredita ou não em Deus. Mas vamos voltar à pergunta: por que Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu? Por que Jó amaldiçoou o dia em que ele foi concebido? Porque Jó já estava se sentindo amaldiçoado. E Jó já estava também revoltado com o que aconteceu. Aqui você vê uma outra característica de Jó. Ele se revoltou. Se alguém disser assim: ô padre, eu acho que Jó não revoltou não. Jó revoltou sim, o texto mostra isso. Pessoal, Jó chega a dizer assim: olha o que Jó disse, e você vai me falar se isso não é uma expressão de uma revolta. Olha só: por que eu não morri quando eu estava no ventre materno? Por que eu não morri quando eu saí do ventre de minha mãe? Por que teve alguém para me acolher nos braços quando eu nasci? Por que tiveram seios que me amamentaram? Eu li uma versão da Bíblia que diz assim: malditos os seios que me amamentaram. Mas essa não é a melhor tradução. Aqui Jó está fazendo uma pergunta: por quê? Por quê? Então, isso é expressão de uma revolta, é expressão de alguém que está descontente, que não aceita o que aconteceu. Aqui você percebe, meu irmão, quando você passa por perdas, por reveses, por situações de, poderíamos assim dizer, de contratempos que representam sofrimento para você, você tem todo o direito de ficar chateado. Você tem todo o direito de ficar nervoso, de ficar zangado, de se questionar: mas por quê? Por quê? Agora, se você lembra do texto de ontem, você deve estar consciente de uma coisa: em nenhum momento Jó pecou. Olha o que diz a Bíblia, isso agora no texto de ontem. Ontem nós, na primeira leitura, proclamamos isso, ó. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus.
Veja, ficar chateado quando as coisas acontecem contrariamente ao que você deseja, ao que você espera, é pecado? Não é pecado. Ficar indignado porque as coisas não deram certo é pecado? Não é pecado. Se fosse pecado, Jó teria cometido. Se Jó não cometeu pecado, significa que você também pode ficar indignado. Não é que você pode, é seu direito. Como que as coisas estão dando errado para você e você vai ficar sorrindo, como se nada tivesse acontecendo? Como que o mundo está desabando em cima da sua cabeça e você vai viver como se tudo fosse mil maravilhas? Não, você tem o direito de ficar chateado, você tem o direito de ficar questionando por quê, mas lembre-se, você não tem o direito de se revoltar contra Deus. Você pode se revoltar contra a sua própria vida, você pode se revoltar contra o dia do seu nascimento, você pode se revoltar contra o seio que te amamentou, contra a pessoa que for... A pessoa que foi levar notícia para o seu pai do seu nascimento. Você pode se revoltar com tudo, mas não contra Deus. Foi o que Jó fez. Jó não se revoltou contra Deus. Jó disse, é melhor que toda essa revolta eu derrame em cima de mim mesmo, mas eu não vou me revoltar contra Deus. Porque eu sei que esse Deus em quem eu acredito, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus da ordem, Ele não é um Deus do caos. Ele é um Deus que constrói, Ele não é um Deus que destrói. O Deus no qual eu coloquei a minha fé, Ele é um Deus da vida, Ele não é um Deus da morte. Então eu não posso culpar a Deus pelas coisas erradas que acontecem, porque Deus não erra. E Deus não provoca erros na vida de ninguém. Se é verdade o que está escrito na primeira carta de São João, Deus é amor, então nós só podemos esperar de Deus coisas que promovem o amor. Por isso que eu acho às vezes estranho quando pessoas dizem, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus matou meu pai? Por que Deus matou minha mãe? Por que Deus tirou o meu emprego? Por que Deus tirou o meu filho? Veja, na hora do sofrimento e da dor, você pode se indignar, mas não contra Deus. Porque se você se indignar contra Deus, você comete pecado e você não recebe a bênção que está depois dessa provação. Porque esse texto mostra, quando tudo começa a dar errado, tenha certeza, é uma provação que está começando na sua vida. E se essa provação que está acontecendo na sua vida é para testar a sua fé, você precisa permanecer firme, como Jó. Jó perdeu tudo, Jó perdeu a dignidade, Jó passou a se odiar, mas ele não odiou a Deus. E ele disse, eu posso até morrer, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que ele vivificará a minha carne mortal. Então, meu irmão, para resumir, passar a régua, fechar a conta, o que eu tenho para te dizer é isso. Está doendo? Está chorando? Está difícil? Não guarde suas emoções, coloca para fora. Chora. Se você tiver alguém para contar, chame essa pessoa, conversa, conta, coloca para fora. É ruim até você estar sofrendo e ficar guardando, isso pode te adoecer. Coloca para fora de alguma maneira. Nem que seja através do choro, nem que seja reclamando, nem que seja lamentando, e como Jó fez aqui, se auto-amaldiçoando, mas coloca para fora. O que você não pode é culpar a Deus, é se revoltar contra Deus e perder sua fé. Seja como Jó, permaneça firme, que a resposta de Deus no final da provação virá para você.